Olá, queridos alunos das turmas da EJA, da segunda fase. Eu sou a professora André Oliveira. Estou aqui com vocês para mais uma aula, agora de História. Então, peguem aí o livro de vocês, esse livro Buriti, nas páginas 22 a 25 e vamos para a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos estudar sobre a pré-história, o surgimento do ser humano para a ciência. Então, vem comigo e acompanhe as leituras. Capítulo 3: A vida na pré-história. Os seres humanos pertencem à mesma espécie chamada Homo sapiens. São ancestrais dessa espécie o Homo erectus e o Homo habilis, que povoaram a Terra partindo da região central do continente africano. Assim, podemos dizer que fazemos parte de um grupo que surgiu no continente africano há cerca de 20 mil anos e daí se espalhou pela África, Europa, Ásia, Oceania e América. Os primeiros grupos humanos não habitavam apenas um local, eles mudavam constantemente e eram, portanto, nômades, caçadores e coletores. Mulheres, homens e crianças estavam em constante movimento, à procura de alimentos como frutas, raízes e pequenos animais. Então, nômade é aquele que não tem habitação fixa, que vive permanentemente mudando de lugar. Observem essa imagem de um menino da espécie Homo erectus, que foi descoberto no Quênia, na África, em 1984. Período paleolítico. Paleo, de antigo, e lítico, de pedra. Esse período foi chamado assim porque os antepassados dos seres humanos passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Durou desde a formação dos primeiros grupos humanos há cerca de 100 mil anos até cerca de 12 mil anos atrás. Além disso, nessa época, houve o domínio do fogo, importante para aquecer o ambiente, assar alimentos e afugentar animais. As cavernas eram usadas como abrigo por esses grupos, e nas paredes de algumas delas foram encontradas pinturas representando o cotidiano dessas pessoas. O período paleolítico foi, naquela época, um avanço muito grande da tecnologia, pois eles começaram a utilizar a pedra como um instrumento, né? Eles retiraram da natureza a pedra e começaram a utilizar como instrumento para sua sobrevivência. E assim, os povos começaram a evoluir. Período neolítico, neo de novo e lítico de pedra. Há cerca de 12 mil anos, alguns grupos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas, e a se fixar em lugares onde havia facilidade de obter água e, consequentemente, mais alimentos. Nesse período, alguns grupos humanos passaram a caçar e a coletar frutos apenas em região próximas de onde tinham se fixado. Eles foram aos poucos tornando-se sedentários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. Então, aqui, sedentário está dizendo que eles não saíam daquele lugar, eles se fixaram em um lugar e permaneciam nesse lugar. Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitavam a caça. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias.
Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas próximas dos terrenos cultivados. Todos esses fatores juntos, ao longo de centenas de anos, ajudaram no processo de sedentarização de muitos grupos humanos. Mas essa mudança não aconteceu ao mesmo tempo em todas as regiões do planeta. Muitos grupos humanos começaram a cultivar a terra muitos anos depois. Outros, mesmo plantando alguns produtos, mantiveram a caça e a pesca como atividades centrais. Essa é uma imagem do rio Nilo com plantação de frutas no Egito e essa imagem é de 2014. Então, quando eles deixaram de ser nômades, eles passaram para o processo de sedentarização, que foi se fixar em um lugar. Eles deixaram de estar se deslocando de um lugar para o outro e se fixaram em um lugar só. Eles encontraram um lugar onde eles podiam cultivar, próximo ao rio, e começaram a se fixar. Observem esse mapa. Vocês estão vendo que aqui nós temos uma área que está demarcada, que tem o formato de uma lua. Esse formato eles chamavam de crescente fértil, porque era uma área muito fértil onde eles plantavam e conseguiam colher. Então eles deram o nome de crescente fértil porque o solo era fértil e porque essa área demarcada tinha o formato de uma lua. Se vocês observarem nesse mapa, nessa área demarcada, que tem o formato de meia-lua, de uma lua crescente, vocês vão observar que tem a presença de 3 rios: o rio Éufrates, o rio Tigre e o rio Nilo. Eles sempre procuravam se fixar em lugares próximos aos rios para facilitar a plantação e a colheita. Primeiro, vamos agora para a nossa atividade. O que foi o período paleolítico? Escreva aqui o que foi o período paleolítico. Segundo, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Primeiro, aqueles que não têm habitação fixas. Aqueles que não têm habitação fixa é chamado de quê? Cavernas, pinturas rupestres ou nômades? Você vai colocar aqui, nessa coluna, o número 1, de acordo com essa afirmação. Segundo, locais usados como abrigo no Paleolítico. Qual era o local que os povos do tempo do período Paleolítico usavam como abrigo? Cavernas, pinturas rupestres ou nômades? Terceiro, apresentações das cenas cotidianas nas paredes dos povos das cavernas. Então, como era o nome dessas representações? Cavernas, pinturas rupestres ou nômades? Agora vamos aqui para a terceira. Observe a imagem abaixo e descreva as atividades dos seres humanos da pré-história no Brasil. Então, essa pintura rupestre é do período neolítico. Observem aí, o que está acontecendo? Quais são as atividades que esses povos da pré-história estão desenvolvendo? Essa é uma pintura rupestre, né? É a pintura que aqueles povos faziam, desenvolviam, né? Que nós até estudamos na disciplina de arte. Quarto, complete as frases de acordo com a legenda. Paleolítico e Neolítico. Vocês vão ler essas 4 frases A, B, C e D e vão completar quanto ao período.
se essas afirmações aconteceram no período paleolítico ou no neolítico. Quinto, o que foi o processo de sedentarização? Responde aqui. Sexto, observe o mapa da página 24 e responda as questões. Letra A. Qual a principal característica da região chamada de crescente fértil? Qual a característica dessa região? Letra B. Assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais rios do crescente fértil. Aí nós temos aqui algumas opções: Nilo, Amazonas, Tigre, Nilo, Eufrates, Tigre, Nilo, Tigre, Amazonas, Nilo, Eufrates e Amazonas. Então, marque aí a opção correta. Meus queridos, nossa aula está chegando ao fim. Então, teve dúvida? Vai lá no plantão pedagógico e fala com a professora que está de plantão esperando por você. Grande beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.